Estou terminando de assistir Shogun e antes que vire modinha, confesso que eu não gostei. O motivo é bem simples, o pirata. Antes de continuar, eu quero deixar bem claro que o motivo não é objetivo suficiente para afirmar que a série é ruim, tá? Isso desagradou só a mim, é um aspecto completamente pessoal. Dito isso, vamos continuar. A série tem a premissa de apresentar as tensões do Japão feudal e a escalada dessas tensões antes do início do shogunato, que seria o equivalente ao Tokugawa. Para isso, a história usa de um personagem que exerce a função de repórter correspondente, que neste caso da série é um pirata chamado John Blackthorne. É um recurso muito comum para contar histórias, possuindo vários exemplos, né? A gente tem o Nathan Al Green, do Último Samurai, o John Dunbar, do Dança com Lobos, o John Carter, do filme John Carter, isso aí partindo para as histórias de fantasia, né? E o Jake Sully em Avatar. Em todos eles tem um arco de redenção desses personagens, ou seja, o personagem principal, que é esse personagem repórter, ele vai entrando dentro de uma sociedade que é desconhecida pra gente e a partir da perspectiva dele, a gente começa a aprender e entender a dinâmica dessa sociedade. Aqui nessa série do Shogun é a mesma coisa e provavelmente no livro deve ter também a mesma dinâmica. Mas a série ela não tem arco de redenção desse John Blackthorne. O que eu senti é que na série você tem duas histórias distintas, duas histórias separadas, né? A história desse John Blackthorne e a história do Shogun, que é a ascendência do Toranaga-sama, do Sr. Toranaga, que é o equivalente ao Lord Tokugawa. O problema é o seguinte, o personagem do Tokugawa, os personagens secundários e os personagens da trama sobre a ascensão do Shogun são interessantíssimos. É muito legal de ver, é muito legal de assistir. É muito interessante ver a forma como eles colocam a questão cultural japonesa, né? E só que quando parte pro lado de cá, parte ocidental, é aquela velha porcaria de sempre, né? O pirata como herói, o católico como ruim, aquela conversinha, pelo amor de Deus, que ninguém aguenta mais, né? Eles permitem ocultar a parte da pirataria, só que ao invés de eles focarem, você tem essa divisão de tempo de tela entre a história do John Blackthorne, que é ele rodando, sendo inútil, né? De fato, sendo inútil na história e vivendo lá e tentando colocar chifres no seu colega, né? Quem assistiu sabe. E enquanto do outro lado você tem a história do Shogun, do Toranaga-sama fazendo o esquema dele, né? Subindo, tendo intrigas políticas, tendo seus planejamentos políticos. Pô, muito legal. E aí você tem essas duas. Uma você quer assistir, no meu caso. Uma eu queria assistir, que era a questão do Toranaga. E a outra eu queria parar de assistir, porque parece uma novela, né? Poderia cancelar a história do John Blackthorne ou fazer com que a história do arco de redenção do John Blackthorne fizesse sentido. Para mim não fez, né? Ou seja, a pirataria, mostrar realmente o quão vagabundo ele é, porque ele é um vagabundo, ele é um pirata vagabundo, safado, sem vergonha, pilantra, né? E mostrar como que ele deixou de ser, né? Falar assim, eu realmente era um vagabundo, mas pensando melhor, eu não quero mais ser, né? Ou o contrário, eu vou continuar sendo vagabundo e é isso aí, né? Mas sem isso, acaba deixando o personagem do John bem xoxo, bem sem sal, né? E é o personagem principal. Bom, é isso. Eu acho que talvez se você assistir, você vai gostar da série, porque ela é uma série que tem dinheiro, é produção do Ridley Scott, então aquela história, né? Bem feita,
nem é historicamente produzida com os detalhezinhos bonitinhos, a roupa é igualzinha, a arma é igualzinha, essas porcarias assim que eu pessoalmente não ligo, né? Eu ligo, mas não sou, nossa, grande coisa. Pra mim o que importa é a história, a força da história é o que impulsiona, é o que vai ficar marcado, né? A gente não liga pra detalhe, cara. Detalhe liga quando o cerne, o fundo é cativante. Quando você fala, caramba, que história da hora, puxa vida. O que não é o caso, né? A história do Toranaga-sama é interessante, é da hora, mas poderia ser mais épica e não tem questão épica por causa disso tudo que eu falei.